boa noite, galera. Muito boa noite. Estamos aí de volta aí. Era a análise do Brasileirão, agora tem que ser a análise da Copa do Mundo, né? Então tá eu aí, meu amigo Roberto. O pessoalzinho aí vai ver se consegue entrar um pouco mais tarde. É para ter um convidado hoje especial aí. Vamos ver se ele consegue chegar a tempo para participar, o locutor Juliano. Mas é isso. Boa noite, Roberto. Tudo bom? Boa noite, André. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Estamos de volta aí para falar sobre a Copa do Mundo do Catar, uma Copa de surpresas, né? De jogos muito inesperados. Galera, a gente vai ter muito para comentar dessa Copa aqui. Então, para a gente não passar do tempo e de repente dar até umas pitadas aí pelo menos nos quatro grandes da capital de São Paulo, da capital e da Baixada, né? Também ali, né? Do litoral. Vamos fazer o seguinte: vamos dar uma passada nessa última rodada da Copa do Mundo, falando aí. Vamos comentando jogo a jogo ou falando os resultados. Aqui o pessoal já tá meio ficando acostumado, Roberto. A gente vai falando aí dos jogos. Uhum. E já que você está aqui assistindo esse debate, não custa nada. Eu vou pedir para vocês aí, aperta o like aí, já se inscreve no canal caso não for inscrito ainda. Seja bem-vindo aí para fazer parte dessa comunidade de louco. Roberto, última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, que começou na segunda-feira, né? Segunda-feira. O que você fala disso, cara? Eu tenho acompanhado a Copa, né? Tenho visto alguns jogos, né? Algumas surpresas, né? Essa última rodada aí, essa antes da última, né? Que foi a penúltima da fase de grupos, né? Já tiveram algumas surpresas, né? Tiveram a vitória do Marrocos, né? 2-0 sobre a Bélgica, né? Tiveram jogos inesperados, jogos da qual, por exemplo, o Uruguai tinha chance até de vencer Portugal, estava bem na partida, poderia ter. Vamos começar com Portugal-Uruguai ali. Teve até a oportunidade o Uruguai de vencer essa partida. Eu achei que o técnico uruguaio ele demorou muito para mexer na equipe, de colocar o Arrascaeta, por exemplo, né? O time estava meio travado, né? O Uruguai e Portugal não estava jogando muito bem. Aí até que teve o lance do gol, né? Eles conseguiram abrir o placar e depois o segundo gol. Mas o Uruguai não jogou mal, perdeu a oportunidade de vencer Portugal ou até empatar pelo menos, né? Já no jogo do Brasil com a Suíça, achei que o Brasil jogou bem, né? Por ser a Suíça um time bem organizado, né? O Alisson até o momento não fez uma defesa na Copa do Mundo e o Brasil não jogou com seleções ruins da Europa, jogou com a Suíça e com a Sérvia, seleções que fizeram boas campanhas nas eliminatórias, e o Brasil, por muito tempo, não fazendo esse intercâmbio com a Europa, tem se dado bem com os europeus no começo da Copa do Mundo, porque a última vez que o Brasil jogou com um europeu foi em 2019 com a República Tcheca, e o último confronto em alto nível que o Brasil teve com o europeu foi a Bélgica em 2018. Depois de lá para cá, tiveram alguns confrontos apenas com seleções fora do velho continente, devido à Eurocopa, na Nation League, então não tem o intercâmbio, né? Então eu achei que as duas primeiras partidas do Brasil foram muito bem jogadas. Muito bem jogadas. Então o destaque da penúltima rodada desses jogos, né, que foram colocados aí, esses foram os meus destaques, né? Os outros jogos foram equilibrados porque as seleções se equivalem, né? A seleção de Camarões, né? As seleções se equivalem do grupo, né? Tirando Camarões, que é um pouco mais abaixo da Suíça e da Sérvia, as outras seleções do grupo do Brasil se equivalem, né? São duas seleções europeias. O Roberto, eu coloquei, estava lá naquela tela lá da rodada dessa semana, daí enquanto você falava que eu fui me tocar, né? O Brasil jogou já essa semana, só que a última rodada fecha com o Brasil e fecha, né, com Portugal, com esses clubes aí, que é exatamente amanhã. Coreia do Sul versus Portugal, Gana versus Uruguai, Camarões versus Brasil e Sérvia versus Suíça. Então, aqui eu coloquei para o pessoal ver os jogos que vão ter amanhã, esquecendo os resultados que foi na segunda-feira.
Lógico, a gente pode falar um pouquinho mais de Brasil, com certeza absoluta. Mas tirando o Brasil, desses jogos aqui, você espera alguma surpresa, Roberto? Então, eu acho ainda, Gana está na frente, né? Gana está em segundo no grupo, né? No grupo H. Mas eu acho que o Uruguai, eu acho que ele pode aprontar uma surpresa contra a Gana, por ser uma seleção mais Copa do Mundo. Eu acho que o Uruguai pode surpreender e ser a segunda do grupo H e enfrentar o Brasil nas oitavas ainda. Já no jogo Sérvia e Suíça, eu acho que a Sérvia possa também passar para a segunda fase de oitavas de final. Pode desbancar a Suíça, a Sérvia. Já Camarões está eliminado, joga com o Brasil apenas para cumprir tabela. O Brasil também com um time reserva já escalado pelo Tite, né? Com bastante mudança, né? Já Coreia do Sul e Portugal, acredito na vitória de Portugal ali. Então eu acredito que passe Portugal e Uruguai, e no grupo do Brasil, Brasil e Sérvia, na minha visão. Há uma possibilidade aí, o Roberto, do Camarões se classificar, mas essa possibilidade é remotíssima. Teria que a Sérvia ganhar pelo placar mínimo e o Camarões ganhar do Brasil de goleada. Você acha que isso é possível? Porque o Camarões está com -1 de saldo de gol. Então o Camarões teria que ganhar e a Sérvia ganhar também. Só que a Sérvia ganhar de 1-0 só. E aí Camarões ganhar do Brasil por pelo menos 2-0. Aí daria para o Camarões se classificar. Meio que quase que impossível, né? Porque Camarões é aquela seleção meio suicida, né? Ela vai toda para frente, né? E se ela for toda para frente, mesmo com o Brasil jogando com um time reserva, o Brasil, taticamente, ele é bem mais organizado. Então, ele pode até jogar num jogo de reação. Nem precisa ser um jogo que ele fique em cima da seleção de Camarões. Pode até deixar Camarões vir para cima e Camarões vir para cima e jogar no contra-ataque. Até pode usar essa tática, né? Eu acho que uma tática boa, porque Camarões vai vir e pode jogar no contra-ataque o Brasil, porque Camarões, ele na defesa, ele peca demais. Já no jogo da Sérvia e Suíça, vai ser bem equilibrado, duas seleções europeias, né? Eu acho que o ataque da Sérvia é mais forte que o ataque da Suíça. O ataque da Suíça tem o Embolo e o Shaqiri, mas a Sérvia tem 2 jogadores de frente, então eu acho que a Sérvia é favorita nesta partida, né? Bom, eu vou com você aí. Eu acho que não dá para Camarões. O Brasil pode jogar com o time inteiro reserva e eu acho que não dá para o Brasil perder para o Camarões. E Sérvia eu também acho que ganha da Suíça. Pode ser que Suíça se classifique com um empate. O empate é algo que não é impossível de acontecer. Mas se tratando de time, eu ainda sou mais a Sérvia. Tem jogadores de qualidade lá do que... não é para ir para Corinthians agora. Do que a própria Suíça. Ô, Roberto, eu vou pedir licença, eu vou colocar o Juliano. Pode colocar. E apresentar para a galera. Boa noite, Juliano, tudo bom? Boa noite, André. Boa noite a todos. Tudo bem aí, André? Tudo bem. Juliano, tá aqui Opa! Eu, o Roberto. Opa! A gente está falando da última rodada aí da Copa do Mundo. E aproveita então, Juliano, o pessoal já conhece o Roberto. Se apresenta para a galera aí. Fala aí qual que é seu trampo, para a galera conhecer aí. Já que o Galvão Bueno vai se aposentar, né? Fala aí, quem é você, Juliano? Eu tô na fila, né? Levaram o Luiz Roberto para lá, esqueceram de mim aqui, eu tô na fila, né? Mas para quem não me conhece, eu sou narrador, né? Faço ali uns biquinhos como comentarista, como repórter, mas sou narrador. Já há quase mais de 2 anos trabalhando nessa brincadeira aí, um sonho muito antigo, né? E venho aí de uma série de narrações aí, fazendo uma experiência incrível na internet, que é muito diferente, e vamos em frente, né? Vamos em frente. É isso, Juliano. O Roberto, o Juliano, ele é narrador, ele narra os jogos aí de futebol, só que, cara, sério, desde Galvão Bueno, eu nunca vi alguém narrando uma Fórmula 1 como esse cara. É sério. Eu acompanhei a última narração, foi de Abu Dhabi, o Grande Prêmio de Abu Dhabi.
Foi de Abu Dhabi. Parabéns, a narração tá é o esporte que eu mais gosto de narrar, né? Junto com o futebol, porque é Brasil, né? Se a gente falar que não citar o futebol, já viu, né? Mas eu gosto de narrar a Fórmula 1. Eu acho envolvente isso para mim. Tá certo. Então aí, ó, então voltamos aqui então para a Copa do Mundo. Vamos lá. A gente deu uma pincelada nos jogos de segunda, onde Brasil passou pela Suíça. Deixa eu voltar ao slide aqui. O Brasil passou pela Suíça, Portugal passou por Uruguai, Coreia ganhou da Gana e Camarões e Sérvia empataram em 3-3, um bom jogo. Alguém quer dar uma comentada em algum desses jogos aqui, mas um tiquinho? Fica à vontade, galera. Olha, assim, tô surpreso com essa Suíça, né? A Suíça aí, que sempre chega na Copa, pode ser eliminada mais uma vez sem tomar gol, né? A Suíça, né? A Suíça tá com o saldo zerado. Levou um gol Suíça, e fez um. Na verdade, ela com o saldo zerado. A Suíça é sempre aquele adversário, o primo chato da família, né? O primo que vem para atrapalhar tudo, a Suíça, né? Mas desse grupo aí, quando eu entrei, eu peguei um pouquinho da conversa de vocês aí. Desse grupo aí, eu acho que o Brasil termina como termina na liderança. Acho muito difícil perder para Camarões. O futebol africano já teve bem em um passado não tão distante assim. Tínhamos um futebol africano na velocidade, envolvente, né? Uma transição de bola dinâmica, versátil, mas acho que dessa vez não vai dar não. Camarões, que já foi pedra no sapato do Brasil em outras ocasiões, mas dessa vez acho que não dá não. Acho que essa parada aí, ela fica Brasil na liderança. Eu aposto, eu queria que fosse a Suíça, mas eu acho que a Sérvia vai. Tá aí, então. Então eu vou passar para a parte 2 aqui. Tem Portugal também, galera. Portugal, que teve um gol ali que o Cristiano Ronaldo comemorou como se fosse dele, mas ele não desviou não, hein, cara. Não relou na cabeça dele, não. Eu acho que... Eu não sei se perdão, desculpe mas eu não sei se Só dar um abraço aí pro Anônimo Souza, que acompanha a gente aqui. Falou, você vai surpreender. Opa, tamo junto. Eu não sei se o Roberto concorda, mas acho que nesse grupo está na minha opinião, uma das decepções, das frustrações dessa Copa, que é o Uruguai, né? Eu esperava mais do Uruguai. O Uruguai, eu também havia falado anteriormente que o Uruguai ele perdeu a chance de ganhar de Portugal. Na partida contra Portugal ele estava melhor, ele tinha mais elenco para buscar essa vitória ou empate. Uma coisa que eu queria pontuar também nessa Copa do Mundo, que vem mostrando a cada rodada para a gente, eu acho que essa Copa do Mundo, devido ao intercâmbio mundial de técnicos e jogadores, né, que todos os jogadores... A maioria dos jogadores jogam nos melhores centros do futebol mundial, de todas as seleções, tirando lá Tunísia, Austrália, Canadá, que são equipes um pouco mais abaixo. Se você pegar as outras seleções, todas as outras têm pelo menos 2, 3 jogadores que jogam nos grandes centros do futebol mundial, e há intercâmbio entre os técnicos. Então, eu acho que isso trouxe um equilíbrio maior para a Copa do Mundo. Perfeito. E trouxe um equilíbrio, né, entre as equipes. Não tem um desnível muito grande, você tirando algumas equipes. E você pode observar que a Austrália se classificou para a segunda fase, você vê em Marrocos na primeira colocação. Então, não há um desnível muito grande das grandes potências para as outras equipes que participam da Copa do Mundo. Isso é o intercâmbio mundial. Antes não tinha isso, né? Há centros muito desenvolvidos que... Os times africanos, então, todos... A seleção é base de futebol inglês, futebol alemão, então isso evoluiu bastante. E o Japão também, né? O Japão, que acabou de passar aí em primeiro, né? O Japão, a maioria deles lá joga tudo nos principais clubes da Europa, né? Sim, até o melhor jogador da Coreia do Sul, ele joga no Tottenham, o astro do Tottenham, né? Então, do Sul. Se eu não me engano, 20 jogadores, né? 20 jogadores do Japão na Europa.
Não, o seu raciocínio foi perfeito, foi esplêndido. Esse é um dos principais motivos que está fazendo dessa Copa uma das melhores, mais equilibradas, mais acirradas, e vai daqui para mais equilíbrio ainda, viu? Porque se você vê um crescimento da MLS, que é americana, com canadense, o crescimento, o intercâmbio com jogadores de alto nível que estão indo jogar lá, Perfeito. Não jogadores que estão encerrando a carreira, e vários outros centros, né? Sim, perfeito. Aproveitando que você falou Canadá, esse aí é família, hein, o Roberto? Esse aí mora lá, ele mora lá. Ele entende das coisas. Então, já que ele citou o Canadá, um abraço aí, Cristiano. Já que ele citou o Canadá, então vamos colocar aqui o grupo F, se eu não estiver enganado, né? O Canadá. Deixa eu ver se a gente acha já direto aqui o grupo F. Que daí. O grupo que a Bélgica foi passear, né? Bélgica. Não, a gente volta lá para a Bélgica daqui a pouco. O grupo F que jogou, foi hoje o jogo, né? Foi. Croácia contra a Bélgica. Isso. Canadá contra Marrocos, Japão e Espanha. Cara, que jogo foi esse? Costa Rica e Alemanha. Deixa eu já falar para o pessoal. Eu chego em casa por volta das 6h20 por aí. Eu tive que assistir todos os melhores momentos de todos os jogos para ficar por dentro do que aconteceu, porque infelizmente de quarta e quinta, a parte da tarde, eu trabalho fora de casa. E eu não consigo assistir o jogo. Em casa a gente dá um jeitinho, né? Mas fora de casa aí ficou complicado. E ainda para piorar, colocar os jogos 2 meio-dia e 2 4 horas da tarde. Aí me quebrou. Aí judia, né? Aí judia. Mas o Canadá e Marrocos, alguém aí concorda com o Cristiano? Ele falou aqui, cadê? Foi pênalti a dar empate e não foi dado pênalti aí para o Canadá. Alguém viu esse jogo ou viu esse lance? Na verdade, eu não vi. Na verdade, eu não vi o jogo do Canadá, né? Eu não vi. Mas eu acho assim, eu tenho uma percepção do Canadá em cima do que o Roberto falou aí. Na minha opinião, eu acho que o Canadá é uma das seleções que vão chegar, não vou dizer forte, de favorita, mas a seleção canadense, ela está em construção, né? É uma molecada. Não é espetacular, mas é uma molecada boa de bola, está em construção. Eu acho que para 2026 essa seleção do Canadá aí, ela pode surpreender, sim. Não digo que chegue a uma final, isso daí não, mas é uma seleção que vai ser aí nesse novo ciclo, né, que se começa aí a partir de janeiro. A seleção canadense, ela é uma das que vai ser muito bem construída, porque esse rapaz que está lá está fazendo um bom trabalho, na minha opinião. Isso porque, só para a galera, daqui a pouco a gente, encerrando as partidas, eu coloco a classificação geral para todo mundo ver. Classificação geral, assim, grupo por grupo. Mas nesse grupo aqui já está definido. Marrocos ficou em primeiro lugar, galera. Marrocos ficou em primeiro, a Croácia em segundo, aí para mim eu acho que não é surpresa nenhuma, a Croácia em segundo. Agora, surpresa, pelo menos na teoria, a Bélgica. Fora, né? A Bélgica é junto com o Uruguai, é uma grande decepção. É terrível. Não sei se existe boa decepção, né? Mas a Bélgica foi uma decepção terrível. Porque se esperava mais. A Bélgica tem um bom time, o Roberto pode falar. A Bélgica tem um bom time, só que o cara, as declarações, né? O cara chega lá e fala assim: nós já estamos muito velho, que não sei o quê. Não se fala um negócio desses, não se fala. O Lukaku, todo quebrado, todo desmontado, o Lukaku. Então a Bélgica, para mim, sai merecidamente como uma das piores decepções, na minha opinião. Repito, nós vamos falar mais à frente, mas repito, junto com o Uruguai, é a Bélgica dessa primeira fase. Porque parece que o que deu a mostra de que aconteceu na Bélgica, parece que os jogadores não estavam com a cabeça na Copa do Mundo. O Courtois fez uma má Copa, o De Bruyne fez uma má Copa, os jogadores não estavam entrosados entre eles ali. Teve algum problema de grupo ali, algum problema coletivo ali que quebrou a seleção, porque desde a primeira partida eles já estavam
já estavam... Não era aquela Bélgica com gana de ser campeã, de gana de passar de fase, gana de mostrar... Eu particularmente, eu apostei em todos os grupos, né, de papos nossos aí, eu apostei e coloquei a Bélgica ali, entendeu? Coloquei a Bélgica ali, porque a Bélgica tem um bom time. A Bélgica, se você for pegar no papel e escrever um por um, desde esse goleiro que, pô, dispensa papo, esse tal de Courtois, né? Dispensa papo. Então, para mim é uma grande... o melhor jogador do mundo. Pois é, então para mim é uma grande decepção. Para mim é uma grande, são todos jogadores que jogam na Premier League, né? Lukaku chegou todo desmontado na Copa, o Lukaku. Inclusive o técnico mesmo no vestiário já... O Anônimo Souza falou que teve treta no vestiário, véio. É isso? Ah, se teve. Pois é, então. E saiu com o técnico. Pois é, e o técnico ali mesmo já pediu o boné, já não voltou com a delegação. Entendeu? Não vai voltar, né, com a delegação. Ali mesmo já pediu o boné. Quer dizer, a Bélgica foi o grande fiasco. Até mais que a Alemanha. Nós vamos falar da Alemanha depois, mas até mais que a Alemanha. A Croácia, na minha visão, André, só para falar do grupo, a Croácia mostrou, taticamente, eu achei a Croácia um time bem montado, viu, a Croácia. Ela não tem muita... Às vezes não tem muito aquele jogador de linha, que quebre linha, de 1 contra 1, mas eles têm uma organização tática muito bem estruturada. Assim. O técnico é o mesmo do vice-campeonato de 2018. E pode pegar o Brasil nas quartas de final, hein? Sim. Pode pegar o Brasil, hein? Se passar pelo Japão, pega o Brasil, hein? Vai ser pedreira, viu? A Croácia é o meio de campo com o Modric, experiente pra caramba. O ataque tem aquele, como é que chama? Fakur, se eu não me engano. Agora eu não lembro muito bem. Então é um time que sempre dá trabalho. O Cristiano fala aí, ó, tava 2-1 no lance de cabeça. Dentro do gol, o marroquino empurrou o canadense antes da cabeçada. Aí, então, o Cristiano aí passando como foi o lance do pênalti não dado para o Canadá, e aí acabou acontecendo esse resultado. Mas então, o Canadá já entrou eliminado, né? O Canadá está em construção. A atenção mesmo, o foco do Canadá é 2026. Outra equipe que eu acho que... Modric nota 10. Fala aí, Roberto. Esse tal de Modric aí dispensa papo, né? Esse cabeludinho aí, o que joga esse bichinho, viu? Esse dispensa comentário. Croácia ataca e defende em grupo. Roberto, é isso mesmo? Eu achei muito bem. A Bélgica, ela teve 2 chances com o Lukaku no final, né? Se entra aquela bola, a Croácia estava fora, né? Mas eu acho que a Croácia ela tem uma defesa boa também, né? Com a defesa bem construída, o meio-campo também bem. Ele é um time que marca bem e sai bem na velocidade. Jogo aéreo é uma seleção estilo ataca, defende, em bloco e não é uma equipe que tem muitas chances de gol, mas precisa tomar cuidado porque pode ser aquela chance, né? Que se eles abrirem o placar para fazer um gol na Croácia é difícil, viu? Ah, sim, eles jogam muito compactados, né? Exatamente, são linhas muito compactadas a Croácia, né? E o que dá espaço para esse cabeludinho chato aí, o tal de Modric, deitar e rolar, pintar o 7, esse Modric aí. Olho aberto nessa Croácia. Eu tô falando desde o começo, olho aberto nessa Croácia. Essa Croácia me lembra o Uruguai de antigamente. Você lembra aquele Uruguai time raçudo, os caras que suava sangue no jogo? A Croácia me lembra esse Uruguai que já não existe há um bom tempo já, né? É o antigo futebol sul-americano. A Croácia ela joga num estilo muito parecido com o que o futebol sul-americano jogava muito tempo atrás, né? Linhas compactadas, jogando em cima, diminuindo os espaços, soltando, dando liberdade para a bola chegar redondinha nos atacantes. Olho aberto nessa Croácia aí, viu? Então, já que a gente está nessa tela aqui que falou do grupo F, então já vamos para o grupo E, então, que hoje teve Costa Rica e Alemanha, e Japão e Espanha. Japão e Espanha, eu vou colocar um parênteses aí para a gente falar daqui a pouquinho,
Porque o Anônimo Souza falou aqui, ó, a Alemanha tinha time para chegar. E ele complementa, foi uma cagada. Eu acredito que foi uma cagada a Alemanha sair da Copa. Ô, Roberto, Juliano, vocês acham que a Alemanha foi para a Copa mais interessado em lacrar do que jogar futebol? Rapaz, pode falar, Roberto, pode falar. Eu acho que eles começaram, né, com um protesto, né, como a maioria das seleções, né, tiveram uma parte de protesto, né, mas eu acho que a Alemanha, ela chegou pensando que ia passar por cima do grupo, né, quando olhou Japão e Costa Rica, ela já estava pensando nas oitavas de final, e quando ela foi, por exemplo, quando a Alemanha fez o primeiro gol contra o Japão, o técnico, ele achou que já estava administrada a partida, ele começou a tirar e fazer substituição, e as substituições não fizeram efeito. Jogaram a Alemanha para trás. E o Japão veio para cima e virou o jogo. Isso assustou a Alemanha. No jogo contra a Espanha, a Alemanha foi a Alemanha. E contra a Costa Rica, novamente, a Alemanha fez o gol, parou, tomou a virada e começou a jogar de novo. Mas como a Costa Rica é bem inferior à Alemanha, mas a Alemanha fez uma Copa mal planejada. Não planejou os jogos, não teve o foco para passar de fase primeiro do que pensar nos mata, né? Eu acho que a Alemanha, se passasse da fase de grupos, ia chegar, na minha visão, até numa final de Copa do Mundo. Eu concordo, faço minhas as suas palavras. Eu acho que a Alemanha está muito bagunçada. O Hans Flick ele está perdido. Ele não sabe o caminho que ele toma. A Alemanha vive, o X da questão aí, na minha opinião, a Alemanha vive um período de entre-safra de craques, né? Que sempre aconteceu. Por exemplo, na Copa de 14 que eles ganharam aqui no Brasil, o famoso 7-1, né? No que eles ganharam aqui no Brasil, eles vinham de um processo de reformulação. Começou lá em 2006, foi aos poucos se consolidando aqui e ali, entendeu? Mas o Hans Flick está perdido. Ele demorou uma eternidade para pôr o centroavante. Eu tinha entrado com, eu esqueci, Havertz, isso. Você vê quando ele entrou, o time melhorou em campo, o time era outro em campo, atacava, tanto é que ele fez 2 gols. Então, o problema, não estou dizendo que seja só o Hans Flick, não é isso, não estou jogando a culpa 100% nele, não. Mas o Hans Flick, ele não está sabendo conduzir, ele não soube, né, no caso, que agora acabou, né, ele não soube conduzir esse processo de entre-safra, porque aquela geração que ganhou aqui no Brasil, aquela geração já está parando. O Neuer acabou, a última, já acabou a participação dele em Copa. O Miller também. O restante já tudo parou, entendeu? Então o Hans Flick não soube conduzir. Então a Alemanha foi uma vergonha. Foi, porque a Alemanha sempre é favorita em qualquer mundial, porque é pela história que tem, pelo peso da camisa, né? Mas, assim, eu acho que era meio que, entre aspas, o que eu posso dizer aqui, um negócio meio forte, mas era meio que esperado, pelo menos na minha opinião, que a Alemanha fosse decepcionar. Era meio que esperado. Eu não fiquei tão surpreso assim, não, com a Alemanha. Não fiquei. Eu confesso que eu fiquei triste, porque eu queria que o Brasil pegasse a Alemanha. O Brasil foi esse time. Ia pegar a Alemanha, ia dar um pau na Alemanha. Devolveu o 7-1? A Alemanha fez 1-0. Costa Rica empatou. Costa Rica virou. Até os 30 do segundo tempo, estava 2-1 Costa Rica. Aí a Alemanha empatou. Aí a Costa Rica abriu a guarda, começou a subir tudo para o ataque, ficou desesperado mesmo estando empatando. E aí a Alemanha fez o terceiro, fez o quarto. Quem ganhou para a Alemanha foi o Kai Havertz, que fez os 2 gols. Foi. E o último gol foi o último gol da Alemanha é aquele do Werder Bremen. O quê? O Fulcru, fez né? o último gol da Alemanha. E 2 jogadores que poderiam ter entrado antes no jogo. Se entrasse como titular, se esse Havertz entrasse como titular, o jogo seria outro, porque a Costa Rica, ela não acreditava que ela podia, entendeu? Porque no jogo contra o Japão, uma rodada antes, a Costa Rica deu só um chute a gol. O Japão dominou o jogo inteiro. No único chute que a Costa Rica deu, numa bobagem do goleiro, gol.
Entendeu? Então nem a Costa Rica acreditava, imagino eu, que pudesse se classificar, entendeu? Então a Alemanha bobeou aí, o Hans Flick bobeou aí, porque se ele tivesse colocado o Fuku no solto e esse centroavante aí, o Harvard, pô, poderia ter sido outro, mas ó, mereceu, tá? Mereceu, tá? Ó, quer falar mais alguma coisa desse jogo ainda, ô Roberto? Não, agora eu ia falar da Espanha. Eu ia falar da Espanha que a Espanha tem o Gavi, o Ferran Torres e o Pedri lá, uma geração muito forte da Espanha. Eu tô achando que essa Espanha vai dar muito trabalho nessa Copa do Mundo. Eu tô vendo essa Espanha chegar para disputar a Copa do Mundo. Eu não sei se para chegar na final, mas eu acho que vai chegar para dar um trabalho. Pelo ela menos pode... Ela pode assustar, mas eu acho que não. Eu acho que essa Espanha é outra, essa garotada aí tá sendo preparada para 26. Essa entre-safra aí. A Espanha vai chegar forte em 26. Essa Copa, muito não jovem, sei, né? Se... então, essa Copa aí, nessa de agora, não sei se numa final, tudo pode acontecer, que essa Copa tá um negócio, um negócio maluco. É um negócio maluco. Vai ser Marrocos e Espanha, é isso? Espanha. Marrocos e Espanha. Então, Marrocos e Espanha. Se Marrocos não aprontar para cima da Espanha, eu não te digo nada. Tá um negócio doido essa Copa. Louco. Mas o Antônio Souza fala que a bola saiu no segundo gol do Japão. Eu vi esse lance. É que o problema é que a bola da Copa do Mundo cheia de chip, cheia de ela tem um sensor que apita então, lá na sala do VAR. É um negócio maluco, né? Resta saber se é 100% de confiança, mas que tem chip lá, aquelas paranoia lá toda lá, falou que não saiu, fazer o quê? Mas a Alemanha... voltando em relação à Espanha, pode ser jovem a equipe, mas eu achei uma equipe muito, muito veloz. Eu não sei. Eu tô botando a Espanha ainda, pelo menos, numa semifinal. Pelo menos. Deve passar. Hoje queimou o chip. A técnica, assim, a lógica diz que a Espanha deve passar por Marrocos. Deve passar por Marrocos. Aí cruza com a França ali? Eu acho que com a França, agora eu não tenho aqui a simulação, mas eu acho que deve ser com a França. Não, a França vai cruzar com a Inglaterra, se eu não me engano. Eu acho que... Eu não tenho a simulação, acho que deve cruzar... Eu tenho aqui, ó, o Marrocos, aí, ó, já... Não é com a Inglaterra. Inglaterra e Senegal tá lá no grupo lá da França com a Polônia. Então, quem ganhar de França e Polônia pega a Inglaterra ou Senegal. Japão e Croácia. Acho que é Portugal, não é? Que a Espanha cruza, não é? É o primeiro lugar do grupo de Portugal e o segundo lugar do grupo do Brasil, não é isso? É isso mesmo, deve ser. Esse agora nas oitavas, estou dizendo nas quartas. Sim, nas oitavas. Lá na frente, nas quartas. Se a Espanha passar por Marrocos, se eu não me engano, deve cruzar com Portugal. Ou da galera do grupo G lá. Sim. Se a Espanha passar por Marrocos, ou se Marrocos passar pela Espanha, vai pegar quem ganhar entre Portugal, Portugal. E o segundo lugar do grupo do Brasil. Exatamente, Portugal, exatamente. A Espanha tem a tendência de chegar numa semifinal. Eu acho que sim. Eu penso, pelo menos uma semifinal, acho que agora se cruzar com França ou Inglaterra, aí como você falou, pode pesar a experiência aí. Exatamente. Acho que a França... O Souza fala que a oitava mais fácil é da Argentina. Daqui a pouco a gente vai ver. Então vamos, vou voltar aqui para ver qual que é o outro grupo, o grupo D e grupo C. Mas pode complementar aí, Juliano, pode complementar aí. Não, eu acho que concordo com o que o Roberto falou. Falou tudo. A experiência pesa nesse momento. A experiência pesa. Entre todos os fatores pré-determinantes para um sucesso numa Copa do Mundo, a experiência fala. A experiência. Eu acho que a Espanha tem tudo para passar por Marrocos. Acho. Se pegar ali Portugal, Sérvia, Suíça, tem tudo para passar, porque é uma molecada muito boa de bola. O Luiz Henrique, apesar de ter dado essa mancada aí de colocar o time reserva aí, mas tudo bem, o Luiz Henrique tá conduzindo muito bem essa garotada, tá preparando muito bem essa garotada,
Só que eu acho que quando pegar uma França que não tá aquelas coisas, mas pegar uma Inglaterra que tá ainda aos trancos e barrancos, mas eu acho que a Espanha não aguenta a pressão. Bom, então virando a página agora, grupo Bora. D e grupos, a gente tá falando de trás para frente, né? Então vamos começar do grupo D, depois do grupo C, que o Anônimo Souza falou da Argentina, e aí já trouxe para essa página da Argentina aqui. Mas tem a Tunísia, que ganhou da França, e Pois temos é. aí a Dinamarca, que talvez a Dinamarca junto aí com o Uruguai, né? As decepções aí dessa Copa, né? A Dinamarca estava cotada, né? A Dinamarca, pelo menos, para passar para as oitavas aí, né? A Dinamarca, né? Porque a Dinamarca na Copa do Mundo sempre ela chega pelo menos oitavas, uma quartas de final, alguma coisa assim. Mas a Dinamarca não desempenhou nessa Copa, né? Não desempenhou nada nessa Copa. Então, a eliminação foi mais que justa. A surpresa foi a Austrália, né? Passar para as oitavas de final. E a Tunísia vencer a França já entrou meia já sem muito compromisso nesse jogo, né? Mas a França vai ser uma equipe complicada nos mata, viu? A França vai ser osso duro, viu? Novamente. Olha, a Dinamarca veio passear, né? A Dinamarca não veio fazendo, foi só passear nessa Copa, né? Porque tava todo mundo falando, não, porque a Dinamarca vai. Todo respeito, mas deixar a Austrália tomar a vaga, né? Brincadeira, né? Mas a França, cara, na minha opinião, continua sendo uma das favoritas, continua apostando nessa molecada. O Deschamps comanda ali uma galerinha nova, muito boa de bola. Esse Mbappé dispensa papo, esse Mbappé é o cara que você não pode piscar o olho com ele. Mas a França deu uma caidinha de produção, né? A França é a favorita, uma das favoritas, sim. Sim, pode falar. Se tivesse o Benzema, né, aí seria mais a França ainda, né? Sem o Benzema e sem os outros jogadores, o Hernandes, né, o lateral que saiu, o Kanté que saiu, o Pogba, né, que saiu. Se tivesse essa galera toda aí, meu Deus do céu, ia ser mas uma o Benzema super tá França. lá, né? O Benzema tá machucado, mas ele não vai voltar, não. Isso aí já é o cérebro. É o cérebro do time. Quando o cérebro do time não tá bem, olha aí o Lukaku. Quando o cérebro do time não tá bem, o time não vai bem. Não tô dizendo que a França não vai chegar. Continuo apostando. Mas a França não é a mesma de 18. Não é. Bom, a França perdeu da Tunísia, que a gente está falando aqui, e a Austrália, cara, ganhando da Dinamarca. A Austrália ganhando da Dinamarca. O futebol da Oceania lá dando presença. Tirando da poderosa Dinamarca. Eu acho que Marrocos e Austrália são as grandes surpresas positivas aí da Copa do Mundo, né? Uma Japão, sensação também. Que é Marrocos. Outra. O Japão é aquilo que a gente falou, né? Para não repetir, mas é aquilo que a gente falou. Esse dinamismo, esse entrosamento com quase que o time inteiro jogando nos principais times do futebol europeu, né? Isso ajudou muito a seleção japonesa, deu muita consistência. Não acho que tenha força para chegar muito longe, mas deu muita consistência. Agora, a Austrália, uma grande surpresa, porque tirou uma das badaladas que é a Dinamarca, né? E o Marrocos, uma grande surpresa terminar na liderança, né? Aí temos aí também a Argentina, que ganhou da Polônia, que não mostrou a que veio para essa Copa de fato, e a Arábia Saudita, que começou a Copa ganhando da poderosa Argentina e terminou a Copa em último colocado do grupo. É impressionante esse vira-volta que a Copa dá, né? Fique à vontade aí, cara. O Messi errando pênalti, um pênalti que, na minha opinião, não existiu, não sei o que vocês vão falar. E enquanto vocês falam, eu vou colocar aqui na tela. O Anônimo Souza falou que as oitavas da Argentina é mais fácil que tem na Copa, falou que é uma baba. Eu vou colocar na tela para o pessoal ver enquanto vocês fazem essa análise.
Eu acho que a Polônia foi uma seleção que se classificou assim, que nem merecia se classificar para as oitavas de final. Jogou muito mal contra a Argentina, a Polônia. O Lewandowski perdido lá na frente, sem ameaçar nada, tentando buscar alguma coisa, um jogo, alguma coisa com ele lá, a Polônia ficou totalmente segurando o resultado para não tomar mais um gol e ser desclassificado, praticamente, ficou lá atrás, lá se segurando, fez um jogo covarde, um jogo sem bote, um jogo sem marcação, foi uma classificação assim, foi uma das seleções mais que não mereciam estar nas oitavas de final. O México merecia, porque lutou até o fim contra a Arábia Saudita, e sim, o México deveria estar nas oitavas de final, e não a Polônia, que fez E como o Juliano falou, essa Copa tá tão maluca que é capaz da Polônia engrossar com a França, e eu não sei não o que ia acontecer nesse jogo. Viu? Não sei se a Polônia tira a França também, viu? Porque a França tá meio desregrada lá, sem o Benzema, o Mbappé tendo que se sacrificar, não sei não, viu? Eu aposto na França passar, mas não duvido nada se a Polônia aprontar. Mas a Polônia também, faço minhas as suas palavras, a Polônia nota 0, viu? O problema, Juliano e Roberto, antes de dar uma boa noite aqui pro Mutrei, aí, esse é novo, eu não conheço o Mutrei, hein? Se é novo aqui, Mutrei, se for aí, dá um joinha, fala que é novato aqui da cidade que você fala aí, o país, né? O VAR, o quê? Gente de fora. O VAR roubou a Espanha hoje e eliminou a Alemanha. A Espanha no gol do Japão lá, né? No caso. Acho que é daquela bola que saiu, né? Isso. Aquela bola que saiu, né? Provavelmente, né? É polêmico, né? Polêmico. Bom, vocês falaram aí que França e Polônia... Agora, nas oitavas, muda tudo, né? Nas oitavas... É outra Copa. Agora é outra Copa. Agora é outra Copa. É o mais forte, como a França pode ser o menos forte. Mas a França, especificamente falando, o problema da França é que ela é muito rápida. E ela tem do lado esquerdo o Mbappé, do lado direito o Dembélé. E os dois nas melhores fases da carreira. Se o Mbappé jogar dessa maneira, sem inventar, sem dar aquele chilique que ele dá de vez em quando, ano que vem eu acho que ele leva a bola de ouro. Ano que vem. E o centroavante, o número 9, eu não vou falar da Polônia, que esse aí também dispensa comentários, né? Mas o da França é o Giroud. Esse Giroud. O ótimo Giroud. Esse menino ganhou muita. Esse menino, ele jogou muito bem, né? Recuperou a boa fase dele na seleção na mão do Deschamps, né? E lembra bem o Deschamps jogando, né? Nós que somos um pouquinho para lá, né? A gente lembra do Deschamps jogando que ele foi campeão, ele era o capitão do time naquela seleção de 98, e lembra bem, o Giroud lembra bem ele jogando, né? A postura dele. Mas assim, a França ela tem esses fatores aí pré-determinantes, né? Que pode ajudar. O Dembélé e o Giroud lá na frente, se tiverem a consistência que sabem ter, e o Giroud atrás ajudando, mas assim, eu acho que, repito, não é favorita sim contra a Polônia, e muito favorita, porque a Polônia passou na base da Bacia das Almas, né? O seu Lewandowski não jogando nada, absolutamente nada. O técnico covarde que ele foi contra a Argentina, foi um covarde esse técnico da Polônia. Mas assim, a França não tá naquele ritmo, né? A França não é a mesma França de 18, né? Com muitas baixas, sem o Benzema é machucado, isso pode prejudicar o caminho da França, né? Já que a gente falou do Courtois, que era o sexto melhor jogador do mundo, tem o Benzema, que é desfalque da França, que é o melhor do mundo, segundo a FIFA, pelo menos. O Roberto, deve ser para você isso aí, né? Esse é meu irmão, Betão, a França vai passar em cima da Polônia. E o Mutrei fala que vai ser 8-1 para a França. 8-1. Só não deixou 7 para não lembrar o Brasil. O Brasil,
André, vai falar de novo do grupo da Argentina, que eu queria, do grupo da Argentina, eu queria destacar o número 9 da Argentina. Eu me lembro o nome dele agora, ele jogou um bolão contra a Polônia, o número 9 da Argentina. O Di Maria? O 9. O número 9 mesmo da Argentina, que tá jogando lá, é o... Não é o Juan Álvares, é o... O Juan Álvares é o que tá entrando e fazendo gol, todo jogo. É o que tá Foi ele que fez os gols contra a Polônia? Isso. Ele jogou bem, viu? O McAllister. Jogou bem o McAllister. O Messi não tá desacompanhado, viu? O Messi não tá desacompanhado nessa Copa, não, viu? Ele tem também parceiros ali que podem fazer a diferença. O problema da Argentina, eu vejo, a parte defensiva um pouquinho não equilibrada, mas do meio campo para frente eles têm um belo ataque. O problema da Argentina é a defesa. Desse time da Argentina aí, o problema é a defesa. Mas esse time tem um meio campo chato, esse time da Argentina, viu? Esse time da Argentina aí... Vamos ver. Só para passar a informação correta. O Juan Álvares é o que fez o gol, realmente. O Julián Álvares é o que fez o gol, de fato. Fez o gol no jogo passado, anterior também. Sim. E ele era reserva. Ele é um moleque lá, deve ter 21 ou 22 anos. Um moleque novo. Foi pro Manchester City faz pouco tempo. Ele é o número 9 mesmo, ele sendo reserva. E o que estava jogando de titular é o badalado, que não está correspondendo, que é o Lautaro Martinez. O Lautaro, a verdade. Lautaro Martinez. Eu acho que o confronto bem interessante, não passando por cima já para outro assunto, só para citar, eu acho que Argentina e Holanda, né, que tá para acontecer nas quartas de final, vai ser um belo confronto, Holanda e Argentina. De duas novas gerações, né? A gente vai falar ainda da Holanda, mas é de duas novas gerações. A Argentina que está aí com uma entre-safra também, e a Holanda, né? Eu acho que essa Argentina aí, ela é malandra, viu? Ela é catimbeira, viu? Não sei não, viu? Deve cruzar o caminho deve parar na mão do Brasil aí, lá pela semifinal, viu? E a Holanda, que foi citada aí, vai fazer as oitavas contra os Estados Unidos no sábado, dia 3, e a Argentina joga contra a Austrália também no sábado, dia 3. Quem ganhar desses confrontos se enfrentam nas quartas de finais. Então, vamos lá então agora para o grupo A e o grupo... a segunda parte do grupo D, né? A primeira parte estava na outra tela. A segunda parte do grupo D, que tem os Estados Unidos, Irã, Gales e Inglaterra. E o grupo A, com Holanda, Catar, Senegal e Equador. Senegal que conseguiu a classificação na Bacia das Almas lá, foi lá e venceu o Equador, que veio forte o Equador para essa Copa, veio muito forte. Não é igual ao Uruguai. O Uruguai vai sair merecidamente. Agora, Equador, sinceramente, se classificasse, seria muito merecido, pelo menos essa é a minha opinião, quero ouvir de vocês. Daqui a pouco a gente vai falar, Anônimo, do nosso centroavante que vai jogar amanhã. Vai lá, galera, fique à vontade. Holanda, Catar, Equador, Senegal, Irã, Estados Unidos, Inglaterra e País de Gales. O Senegal fez um belo grupo, né? Jogou bem o Senegal. O Senegal é uma seleção que também vai dar trabalho quem enfrentar no mapa. Sim. Porque tem o camisa 10, como que chama o camisa 10 de Senegal? Que agora eu não me recordo. Vou consultar aqui. Ele também é um maestro lá da equipe, né? Eles têm um ataque muito forte. O problema dos times africanos é um pouco a defesa, porque eles vão bastante para o ataque, mas eles não têm muita organização tática ainda na parte defensiva. Então, às vezes, eles são surpreendidos, né? E perdem jogos e são eliminados, né? Mas Senegal mostra ser uma equipe muito bem montada. Equador também veio disputar a Copa, foi competitiva, a seleção do Equador, eu gostei bem da seleção do Equador. Uma pena que pegou um grupo Holanda e Senegal mais fortes, né, que o Equador. A Holanda dispensa comentários, é uma escola que sempre se renova, né? A Holanda se renova a cada Copa do Mundo, ela se renova, a Holanda. Então achei que esse grupo ficou bem
em boas mãos Holanda e Senegal, né? Catar, surpreendentemente, é o campeão da Ásia, né? Da Copa da Ásia, né? E só que se mostrou uma equipe muito frágil, né? Sim. Se a Holanda tivesse um pouquinho mais de tempero ali, era para ser uma goleada histórica contra o Catar. Esse jogo eu assisti. E só para sua informação aí, Roberto, o Moussa Diaye. O Diaye tem 2 no Senegal. Tem esse 10 que você falou, mas é o Diaye, o Moussa Diaye, muito bom. E tem também o número 13, lá o meio de campo, esse titular. Agora eu não vou saber falar isso aí, não. Diaye também. Iriha Diaye, né? Iriha Diaye, né? Iriha Diaye, acho que é algo assim, né? Essa seleção senegalesa é uma boa seleção, uma boa. Ela é muito veloz, né? Então ela dá trabalho para o adversário, né? Porque o adversário tem que ter um condicionamento, tem que ter uma compactação de linha muito versátil para poder parar essa seleção senegalesa, né? Mas eu gosto muito dessa seleção holandesa, viu? Gosto muito dessa molecada nova aí, seleção holandesa, claro, ainda não tá com a cara do futebol holandês ainda, que a gente tá acostumado a ver, que a gente conhece, né? Mas eu gosto muito dessa seleção holandesa, também acho que ficou muito bem entregue essa primeira vaga aí, né? E o Equador, cara, o Equador se classificou, o Equador foi uma pena ter saído, porque o Equador montou um time competitivo, uma seleção competitiva, o Equador se preparou muito bem, tirou o Paraguai, que era um dos cotados para ir, o Equador tirou, então tirou o Chile também, que era um dos cotados para ir, então o Equador está de parabéns, tem que cair de pé, o Equador, e chegar forte aí para 26, forte não, mas chegar preparado aí para 26, né? Mais uma do time aí de chegar organizada para 26, né? Mas a Holanda deve passar. Não acho possível que os Estados Unidos apronte para cima da Holanda, se bem que essa Copa eu vou te contar, mas não acho difícil a Holanda não passar. E aí do outro lado já viu, né? Tem uma tal de Inglaterra aí que, olha... Inglaterra, o Juliano e Roberto, quando levantou a placa, sai o Walker, lateral direito, entra o Arnold. Cara, me deu até um aperto no coração. Os caras têm o Walker de titular e o Arnold na reserva. Na minha opinião, seria o contrário. Eu acho o Arnold muito melhor lateral. Só que aqui no Brasil a gente fica pensando assim, se machuca Danilo se machuca, e o reserva do Danilo não entra porque o técnico não confia nele. Eu não sei nem por que levou. Aí coloca o zagueiro, o Éder Militão, que sabe fazer muito bem essa função, já jogou muito disso. Ele sabe fazer bem a função, mas ele não sabe improvisar, o Militão, né? A função dele ele faz muito bem, mas o Tite botar ele para improvisar uma função é brincadeira, né? Deu quase que bailou contra a Suíça, né? Deu até um aperto no coração. Mas olha, eu vou falar para vocês, viu? Olho aberto, não vou dizer que seja para título, mas olho aberto nessa seleção inglesa também, viu? Essa seleção, essa mulher, essa seleção inglesa aí, ela é uma molecada que desde a final da Eurocopa, tem mostrado um bom futebol, uma molecada muito boa de bola. O Southgate tem sido aí muito, muito criticado exatamente por esse tipo de alternância que você falou aí, André. O Southgate tem sido muito criticado, mas essa seleção inglesa aí não é de se descartar não, viu? E não sei, é claro, Copa do Mundo é Copa do Mundo. Tudo pode acontecer, principalmente nessa Copa aqui que o negócio tá bravo. Mas abrir a jaula da zebra nessa Copa aqui. Mas não sei não se essa seleção inglesa não vai ser páreo duro para a França, viu? Que podem se encontrar nas quartas de final.
Não sei se vai ser páreo duro para essa França. Não sei se a França tem pique para aguentar. A França toda costurada tem pique para aguentar essa Inglaterra. Viu? Ó, no pique do Anônimo Souza que falou aqui o Daniel Alves, nosso capitão de amanhã. Então eu vou para a página lá do jogo do Brasil. Do jogo André, só para falar dos Estados Unidos, tem aquele Perisic, né? O número 10 deles lá. O Perisic, mas ele não tá muito bem, não, viu? Ele não tá muito bem, não. Eu acho que ele tá muito abaixo do rendimento, ele. Mas como o Juliano falou da seleção canadense, a seleção americana também é jovem, viu? A seleção pronta também para 2026, com certeza. Tá nesse bolo. Equador, Canadá, Espanha. Vai entrar nesse bolo aí para 26. Na Inglaterra tá jogando Kane na frente ainda, o 9? Tá. O Kane é o titular. Também tem esse também, Tá. Essa Inglaterra aí, rapaz, olha, eu me surpreendi, viu? Me surpreendi. Essa Inglaterra aí jogando muito bem. Vai dar trabalho para a França essa Inglaterra, viu? Vai dar. Se não chegar, viu? Na reserva tem o Grealish, isso na reserva. O Grealish, o Kevin Phillips, o próprio Arnold, o Alexander Arnold que eu falei. Uma geração. O Gallagher só na reserva. Fato uma equipe muito forte. O Rashford, que no Manchester lá, eu não sei o que acontece lá, ele não conseguiu se firmar de titular, mas vem comendo a bola na Copa. Marcou 2 gols no último jogo. O Foden. Esse dispensa papo. Esse Phil Foden jogou muito contra o País de Gales. Ele comandou o time. E tem um que esse aí é um pouco, talvez injustiçado, ou talvez, não sei. O zagueiro, o Maguire, o que vocês acham dele, cara? Destoa? Então, por isso que eu tô falando para você. O Southgate, ele tá fazendo um trabalho de recuperação, vamos dizer assim, individual nessa molecada, entendeu? O Southgate, ele tá pegando todos aqueles os criticados, né, e tá dando o ritmo para essa molecada aí. Esse é o trabalho, isso é o ponto forte do trabalho dele, entendeu? O Cristiano Souza fala, realmente, pode dar França e Inglaterra nas quartas de finais. Pode dar França. Um deles vai embora, não vai ter jeito. E realmente são cotadíssimos aí para chegar às finais dessas duas equipes. E não podemos esquecer que a Inglaterra é a atual vice-campeã da Eurocopa, hein? Com know-how, E deu trabalho para a Itália na final, viu? Não foi fácil da Itália ganhar deles na final, não, viu? E esse Pickford aí também melhorou demais, hein? Baita goleiro, viu? Baita goleiro. E o Chelsea está interessado nele. O Anônimo Souza fala aqui, brincadeiras à parte, Tite tá certo. Melhor poupar jogador, já que ele falou aí da seleção brasileira, e a gente tá na tela da seleção brasileira. Cara, esquece tudo que a gente falou. O campeão vai sair dessa tela aí, ó. Ou é Portugal, ou é Brasil. Alguém discorda disso? Vamos falar dessa tela aí, galera. Quem começa, fique à vontade. Para mim, o campeão, essa taça, ela vai ficar entre Brasil, França, Argentina, e aí pode dar alguma surpresa ali, a Inglaterra pode surpreender ali e tal, mas Portugal tem uma seleção, uma boa seleção, Portugal tem uma boa garotada, mas jogo eles no grupo lá do bolo para 26. Vão chegar forte em 26. Cristiano Ronaldo vai parar, mas tem uma garotada aí prontinha para suceder ele para 26. Um trabalho, apesar de eu não gostar muito daquele técnico, mas o trabalho dele está sendo focado nisso. Mas eu acho que esse título aí deve ficar entre Brasil, a França, que eu não descarto, apesar de estar toda costurada, a Argentina, que ressurgiu das cinzas, né? A Argentina ressurgiu das cinzas, e pode dar alguma surpresa aí, Croácia, Inglaterra, tentar chegar.
que você acha, Juliano? Tô nessa linha aí. Eu acho que Brasil, Argentina, França, Inglaterra e Espanha, na minha visão. A Espanha também, né? A Espanha não tem uma maturidade o suficiente, mas o Luiz Henrique está trabalhando bem essa garotada, né? Mas eu acho que essa Copa aí, ela vai pesar. Você falou no começo, a experiência vai pesar. Sim. Acho que a experiência vai ser favorável nessa Copa aí. Eu gostei de Portugal, aquele camisa 11, como ele chama o 11, que também joga muita bola, Guimarães, Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Jogou muita bola. Jogou demais contra o Uruguai, deitou e rolou. Mas eu acho que eles estão sendo preparados para 26. Eu acho que eles estão sendo preparados para 26. Uma geração muito boa, essa molecada aí de Portugal. Mas eu acho que essa Copa, em termos de experiência, se nós formos peneirar só o critério de experiência, essa Copa aí deve ficar entre Brasil e Argentina. Bom, é o favorito, mas o Brasil e a Argentina pode sim enfrentar lá na semifinal. Lá na semifinal, Ali vai ser o jogo, a Copa decidida ali. Se eles se enfrentarem, pode falar. Se você olhar por experiência, como a gente conversou, Juliano, eu acho que Brasil, Argentina, França e Inglaterra estão num degrau acima. Eu acho que no degrau maior está Brasil e Argentina, né? Que tem um time consistente, tem um time tático, disciplinado, times que evoluíram muito, tanto o Brasil, que hoje é outro, essa seleção aí, do Tite. Não é aquela seleção imatura de 4 anos atrás, hoje é outra. O Tite melhorou muito. E a Argentina a mesma coisa, apesar de ter tomado um sacode da Arábia no primeiro jogo, mas a Argentina melhorou, evoluiu. Agora, abaixo, nesse mesma toada, tem a França, que é a atual campeã. Você nunca descarta a atual campeã. Dessa vez não tivemos a maldição das campeãs, né? Dessa vez caiu por terra a maldição das campeãs. E a Inglaterra, né? A Inglaterra que está em processo de evolução. Bom, essas duas vão brigar para ser o outro lado, né? Essas duas vão brigar, porque Brasil e Argentina estão na mesma chave ali, né, para se enfrentar numa semifinal. E do outro lado, as duas vão brigar, França e Inglaterra, né? E aí depois a gente vai ver se a experiência vai erguer o caneco ou se vai erguer a juventude, né? Pode dar Brasil versus França, ou Brasil versus Inglaterra, ou Brasil versus Espanha, ou Brasil versus Portugal, lógico, não desdenhando de Polônia, Senegal, Marrocos, por favor, gente. E a Holanda também está desse lado também da nossa chave, tá e a Holanda também. A gente tá falando da Argentina aqui, mas a Argentina pode pegar a Holanda nas quartas de final. A gente tá falando aí, a Argentina pode pegar a Holanda nas quartas, e aí podemos ter surpresa, porque são dois times mais no mesmo estilo, entendeu? Mesmo estilo. Pra Holanda, se a Holanda chegar na final, a gente já é porque a gente saiu. Que a gente pode enfrentar a Holanda no máximo na semi. Então, se a Holanda pegar a Argentina nas quartas de final, vai pegar, supondo que nós vamos passar por Japão ou Croácia, vai pegar nós na semifinal. Vai pegar nós aí vai ser o teste pro Tite. Que se passar, se o Brasil passar, já vai ser meia taça. Entendeu? Já vai ser meia taça. Bom, o Cristiano vai virar sheik e jogar na Arábia, diz aí o Anônimo Souza. Ganhar um dinheirinho, né? 38 anos ele tá agora? 39. 38? 39? O Daniel Alves? O Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo? Acho que 38. Tô pensando que é o Daniel Alves. Acho que 38. Se ele 38. Não sei se ele acho que é 38, né? Eu sei que ele é 4 anos mais velho que o Messi. Acho que é. Brasil, amanhã, 4 horas da tarde, contra Camarões. Como quem foi que falou? O Anônimo Souza mesmo disse aí que o Tite está certo de poupar, então todos estão pressupondo que o Tite vai poupar jogador. Eu acho que o Tite não vai poupar.
O Danilo não vai jogar, tá machucado. Então, obrigatoriamente, vai jogar ou o Éder Militão ou o Daniel Alves. Como o Brasil já está classificado, eu acho que ele vai colocar o Daniel Alves para falar, não, tá vendo? Eu trouxe o cara para jogar, para ele tirar um pouco da dele. Aí a zaga, se jogar o Éder Militão ou o Bremer, ou os dois juntos, na minha opinião, os dois, neste momento, estão melhores do que a zaga titular, que é Thiago Silva e Marquinhos. Eu acho. É lógico que Thiago Silva e Marquinhos, de nome, tem muito mais nomes do que eles ainda. Na esquerda, Alex Telles. O Alexandro não pode jogar porque está machucado. Então não é poupar, não tem opção. No ataque, Neymar não vai jogar porque está machucado. Alguém vai ter que jogar no lugar dele. Então, pensando em todas essas coisas aí, ó, Roberto, você é o Tite agora. Como você iria para esse jogo? Eu iria fazer a mesma coisa que ele optou em fazer, né? Colocaria o time mesclado, do jeito que ele está programando em colocar. Não, é porque ele já vai ter que tirar alguns jogadores por causa de lesão, mas eu tiraria até outros jogadores por causa da partida das oitavas de final, que é muito na sequência. O jogo do Brasil é sexta e as oitavas é na segunda. Segunda, 4 horas da tarde. Então, e também para evitar outras lesões, né? Pelo amor de Deus, o Brasil já perdeu 3 jogadores, vai que perde um outro jogador, exatamente. Aí fica complicado. Eu acho que e agora é outra Copa, né? Agora tem que tomar muito cuidado, né? Que agora é ganhar o avião e voltar. Então tem que tomar muito cuidado. Imagina as expulsões, pode acontecer uma expulsão, um jogador ficar nervoso. Então. Eu acho que tem que poupar sim e se preparar para as oitavas de final para frente, que é aí que começa a Copa mesmo, e tentar recuperar o elenco fisicamente, que essa Copa, ela tá mostrando que ela é muito física, né? Exatamente. Então, eu acho que ele tem que poupar mesmo e deixar todas as forças para as oitavas, para as quartas desta seleção brasileira. E a equipe do Brasil, na minha visão, a equipe reserva do Brasil, comparada com as outras equipes reservas de outras seleções, ela é a melhor que tem. Sim, com certeza. O Brasil, qual técnico que falou? Não sei se foi o técnico da Sérvia, que falou que o Brasil tem time aí para formar uns 3, 4 times fortes aí para disputar a Copa. Não lembro qual técnico que falou. O Brasil tem, mesmo na seleção reserva, o Brasil bate muitas das que estão aí. Entendeu? Então eu acho que o Tite deve muito, tá muito certo de fazer eu acho que ele vai usar o jogo de Camarões, e torço para ele fazer isso, que ele vai usar o jogo de Camarões para fazer um rodízio, para dar oportunidade, para dar condicionamento pro pessoal, entendeu? São 5 alterações aí, ele vai usar o jogo, ele vai usar o máximo que ele puder no jogo de Camarões, porque dificilmente Camarões vai ganhar. Pode ter uma surpresa, mas acho muito difícil. Porque Camarões é uma seleção, eles têm muita indisciplina tática, eles atacam em volume e deixam tudo espaço lá atrás, né? Então o Tite deve usar, a começar pelo Ederson, que o Alisson vai descansar, o Daniel Alves vai entrar de titular. Então o Tite está certíssimo, tem que dar condicionamento, tem que dar ritmo para essa molecada, porque o bicho vai pegar a partir das quartas de final, viu? E outra coisa, só para concluir, na Copa de 2002, quando o Brasil foi campeão, o Filipão ele fez a mesma coisa contra, acho que se eu não me engano, a Costa Rica. Ele colocou todo mundo para jogar. Foi. O último jogo da primeira fase, a Costa Rica, o Brasil ganhou de 5-2. O Júnior fez gol, todo mundo fez gol. Eu acho que é esse caminho. Quem que foi que falou aqui? Cadê? O Anônimo. É que eu acabei saindo da mensagem aqui. Ele falou que o Tite já lançou a escalação. Já. O Daniel Alves vai entrar de titular. Vai entrar o Alex Telles, o Ederson no gol. Eu vou colocar na tela para vocês. Não é a escalação oficial ainda, eu vou explicar por quê. A escalação oficial ele tem que soltar no dia até uns momentos antes do jogo.
Esse foi o último treino. Então, assim, o último treino foi esse. Significa que ele vai ter que entrar com esse time? Não. O time foi esse aqui, ó. Deixa eu colocar na tela para vocês. O time foi esse. O Ederson, Daniel Alves, Éder Militão, o Bremer, Alex Telles, Fabinho, Fred, Rodrigo, Antony, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. Esse foi o último treino. O último treino foi assim. Beleza. O último treino jogou assim. Ele tem que entrar com esse time amanhã? Não. O último treino não é o time que ele tem que colocar em campo. O time que ele tem que colocar em campo é o time que, hora antes do jogo, ele manda lá a relação dos titulares para a federação. FIFA. E aí tem que entrar. Mas vamos supor que se entra esse time aí. Esse time que está na tela aí. E aí? Primeiro, eu não gosto de centroavante, já deixei já claro, e do lateral direito. Do resto, fica à vontade aí. Éder Militão não entraria com ele de titular, não. Você, Roberto? Eu acho que eu não colocaria o Gabriel Jesus, eu testaria o Pedro ali na frente. Exatamente. Um volume lá no ataque mesmo. Do resto aqui, eu acho que eu entraria com... Não, o Bremer e Éder Militão tá bom. O Daniel Alves, ele vai colocar mais para justificar a convocação. Eu acho que eu entraria com esse time mesmo. O Gabriel Martinelli, para dar uma testada também na Copa do Mundo, às vezes precisa de uma substituição, né, nos mata lá para pôr, né, mais um ritmo de jogo, mas eu tiraria o Gabriel Jesus e colocaria o Pedro. Seria a única alteração que eu faria. Ele deve entrar com o Gabriel Jesus, se eu não me engano. Ele deve entrar com o Gabriel Jesus. Eu também entraria com o Pedro. Mas é aquilo que eu falei lá no começo. Se o objetivo dele for fazer dar ritmo pro pessoal, pra molecada aí, se o objetivo dele for dar ritmo, eu acho que essa escalação tá muito bem elaborada. Viu, Juliano? Sabe por que eu... Desculpa, André. Pode falar, Roberto. Para eu fechar, eu entraria com o Pedro, que eu acho que o Antony, o Gabriel Martinelli e o Rodrigo, ele faria o pivô ali na frente para eles, né? E o Gabriel Jesus, ele não faz o pivô, ele é praticamente joga de forma semelhante aos outros, né? Então, Pedro, ele poderia testar esse pivô. Exato, principalmente quando for pegar quando dá ritmo, para quando for pegar uma seleção mais que joga mais compactada, né? Como, por exemplo, se entrar com Pedro e Everton Ribeiro, super concordo com o que ele está falando aí. Se entrar com Pedro e Everton Ribeiro, você vai ter exatamente esse perfil da seleção. Entrosamento. Copa do Mundo é tiro curto. Não é um campeonato que você... vamos colocar para entrosar. Não, é tiro curto. Vamos colocar o Rodrigo? Tá. Rodrigo e Vini Júnior, porque eles são do mesmo time, eles se conhecem. Eu vou colocar o Pedro, coloca o Pedro lá no ataque, pô, e coloca o Everton Ribeiro, que seja na esquerda no lugar do Antony, ou que seja no lugar do Rodrigo, centralizado ali armando o time. Os dois se conhecem, contra Camarões. Pô, eu acho que o Tite tá pecando nessa Copa. Não tô falando que a escalação é ruim, mas eu acho que ele tá pecando por querer justificar a convocação. Gabriel Jesus, ele entra para a história do número 9 do Brasil. Se alguém lembrar de algum outro número 9 do Brasil que jogou uma Copa do Mundo e não fez gol, me fala. Eu só lembro do Gabriel Jesus, que jogou a Copa de 2018 com a número 9 e não fez gol. Tem o Fred, que jogou em 2014 e fez um, mas fez. O Gabriel Jesus, sinceramente, ele é um bom jogador para clube. Ele caberia em qualquer clube aqui do Brasil. Eu sou corintiano, ele caberia no Corinthians. Mas, número 9 da seleção brasileira, que já foi vestida por Romário, Nossa Senhora. O Romário usava 11, né? Mas ele era o 9, mas usava 11 porque ele gostava. Ele era um falso 9, né? Entendo o que eu tô falando. Romário, Ronaldo. Putz, grilhe. Até mesmo as seleções que não ganhou, que tinha Careca. Nossa Senhora. Cara, não dá. Mas enfim, Daniel Alves, como o Roberto falou aí,
justificar. Eu trouxe o cara, já está classificado, vai jogar contra o Camarões, coloco ele e pelo menos ele foi para jogar, não foi para tocar pandeiro, igual estão falando. Ele foi para jogar, ué. Quando for lá pros uns 25, 30 minutos, tira, ué. Se é esse o objetivo dele. Não, ô, Juliano, eu acho que. Juliano, acho que pegou. A sua câmera mexeu aí, ó. Eu acho mexeu? que. Desculpa. Eu acho Desculpa. que. Tranquilo, de boa. Eu acho que o Daniel vai entrar. Eu acho que ele não vai ser substituído. Por quê? O Tite vai deixar ele jogar e se ele estourar, que estoure. Porque aí ele vai ter uma justificativa para não colocar ele nas oitavas. Imagina se o Daniel Alves joga e come a bola. Então, a dor de cabeça que o Tite arrumou nas oitavas de finais. Exatamente. É assim, é aquele negócio. Se o Tite for fazer o rodízio, tem que usar o jogo de Camarões aí, para fazer o rodízio, dar ritmo para molecada. Eu também não entraria assim, né? Concordo com vocês. Mas se for para fazer rodízio, se for para dar ritmo para molecada, acho que tá de bom tamanho, viu? Até porque Camarões acho muito, muito, muito pouco provável que apronte alguma coisa. Eu acho também que ele vai dar uma outra movimentada na equipe, depende de como estiver o placar, o jogo, ele vai colocar, eu acho, né? Eu acho que ele vai colocar o Everton, o Ribeiro e o Pedro no segundo tempo, alguma coisa para movimentar também. Ele vai tentar fazer também alguns testes aí, não vai ficar com essa escalação fixa aí, né? Ele vai mudar alguma coisinha, até movimentar tirar o Daniel Alves, colocar o Militão novamente de lateral, mexer no meio, ele vai tentar, dependendo de como tiver o jogo, né? Porque eu acho que ele está preparando o Gabriel Jesus, que vai entrar de titular, eu acho que ele está preparando o Gabriel Jesus, está querendo preparar para não digo nem para as oitavas de final, mas eu digo aí para umas quartas de final, semifinal, entendeu? Em caso de necessidade, entendeu? Acho que esse é o objetivo dele. Esse é o deve ser o pensamento dele. Eu acho, Juliano. Eu acho que o Tite está preparando o Gabriel Jesus para a Copa de 2030, para ver se até lá ele chega bom. Se ele jogar todo esse jogo dessa Copa de 2026, talvez 2030 ele esteja bom. Mas eu digo assim, também, acho que sim. Enfim, o Tite vai embora depois, ele tá tentando, eu deixei preparado aí a partir de agora é com vocês aí, vocês se viram, né? Tô jogando a bomba para vocês aí agora, né? A minha parte eu fiz, né? Mas, assim, pensando a tiro curto, que Copa é tiro curto, né? A partir de agora é tiro curto, se você ganhar ou ganhar. Não tem essa de, não, na terceira rodada a gente tira, não, acabou. É ganhar ou pegar ou é ganhar ou é pegar o avião e voltar embora. Um dos dois, né? Não tem meio termo. Mas... Pode falar. Não, desculpa. Outra coisa que eu acho que ele tá tentando dar um pouquinho de confiança pro Gabriel Jesus, como vocês falaram. Como o atacante nunca fez nenhum gol, ele tá pensando assim, vamos ver se ele faz que ele acha que ele é útil, como o André falou. Às vezes ele acha que ele vai ser útil e algum jogo no mata que o futebol dele encaixe no sistema tático, ele não... Exato. Mas sabe o jogador ele não responde, né? Mas sabe o que eu tô pensando? Quando o Brasil chegar a enfrentar uma Holanda, enfrentar uma Argentina, entendeu? Que vai ser páreo duro, entendeu? Vai ser um ritmo mais intenso, vai ser um ritmo mais complicado. Então, o Tite, ele quer, não estou dizendo que seja o Gabriel Jesus o cara, não é isso. Eu também acho que ele está muito abaixo do que ele sabe jogar, muito. Mas o Tite, ele quer ter uma carta na manga, se precisar, entendeu? Então, e qual é o jogo para fazer isso? É agora, contra Camarões. É agora, entendeu? É dar ritmo aí, a oportunidade está dada. Entra lá, ganha ritmo, porque depois, se eu precisar de você, eu sei que eu posso contar com você lá na frente. Entendeu? E aí, galera, olho em dois jogadores aqui que pode
colocar uma pulga atrás da orelha do Tite aí. O Antony e o Rodrigo. Esses dois aqui, o Antony e o Rodrigo, no Real Madrid, eu lembro que antes do Vini Júnior se firmar mesmo, que ele começou a comer a bola, muitos torcedores ficavam pedindo o Rodrigo no lugar do Vini Júnior. E aí eles chegaram a ser titular reserva um do outro. Aí depois o Vini Júnior pegou e disparou e deslanchou. Mas o Antony, ele é muito habilidoso, falta só um poder de decisão nele, né, Roberto? Ele dribla, ele sabe fazer tudo, mas falta a decisão, a finalização. E o Rodrigo, que não é tão talentoso assim, de dribles curto, igual o Antony, mas como ele tem... ele é efetivo, vamos falar assim, para fazer gol, né? Ele é certeiro. Pensa diferente, ô Roberto? Não, concordo sim. O Antony e o Rodrigo. Olha como o Brasil tá rico, né? Do meio campo para frente, né? O ataque do Brasil, ele tem 3 times, né? Como o Juliano falou. Ele tem esse, se quiser colocar o Pedro, se quiser colocar o Everton Ribeiro. Do meio campo para frente, com o Antony e o Rodrigo, como eles jogam também, num segundo tempo de um jogo aí meio travado, num mata de umas quartas de final ou semifinal, eu acho que o elenco do Brasil, ele responde bem, ele pode responder bem. A quantidade de jogadores decisivos, eu não vejo em outras seleções. Do meio campo para frente, você tem o Antony e o Rodrigo, 2 jogadores protagonistas no Manchester United e no Real Madrid, como reservas, né? Então, imagina o potencial. Então, eu concordo sim. O Rodrigo é bem cirúrgico quando ele avança. Na jogada do gol do Casemiro, ele foi bem inteligente no toque rápido, né? Além dele fazer, ele faz bem o papel de assistência, e o Antony também é muito rápido do outro lado. O Brasil, no segundo tempo, num jogo bem travado, ele pode aprontar sim. O problema do Brasil, ainda eu acho a parte defensiva, mas ofensivamente é muito bem montado. Não, e uma característica que, ao meu ver, o Tite evoluiu da Copa passada para essa, é exatamente isso. Ele trouxe opções, entendeu? É exatamente essa premissa aí de ter uma seleção que tem aí elenco para 3 times, 2, 3 times, se quiser montar diferentes, entendeu? Então o Tite, ele trouxe as cartas na manga, que ele lá na frente, ele vai, se ele precisar, ele tem, entendeu? Então eu acho que o Brasil está muito bem servido, sim, do meio campo. A defesa tem ainda um probleminha ali, eu acho que o Thiago Silva não era o ideal, eu acho, o Thiago Silva não era o ideal, mas tudo bem, no meio campo para frente, o Brasil está muito bem servido, está muito bem aí, esquematizado aí para, quem sabe, num jogo aí tomarem em jogos mais difíceis, jogos mais pegados, aprontar sim. O Juliano e o Roberto, o Thiago Silva, a gente falou aí, né? Principalmente pela idade dele, né? E tudo mais. O campeonato italiano é um campeonato forte, de pegada, né? É um campeonato, vamos dizer assim, de jogadores robustos. E o Bremer foi considerado o melhor zagueiro do campeonato italiano, o Bremer. O Éder Militão, ele já tem se consolidado ali no Real Madrid já há algum tempo. Essa zaga, assim, Marquinhos, se você analisasse 3, 4 anos atrás, não tinha que discutir. Marquinhos era o melhor zagueiro, Thiago Silva estava entre os melhores, podiam se discutir se sim ou se não, mas essa zaga aqui pode fazer o Tite mudar de ideia aí para um ou outro jogador, hein? Principalmente, apesar que Éder Militão, ele vai virar lateral direito, não vai ter jeito. Mas o Bremer tem a chance aí de colocar uma pulguinha atrás da orelha do Tite também. Tomara que coloque, desculpa, André, tomara que coloque, viu? Porque eu acho que falta opção, porque o Thiago Silva já não é mais moço, o Marquinhos não tá, além de também já ter uma idade, o Marquinhos também já não tá naquela fase. Não estou falando mal, eles são excelentes zagueiros, têm uma história a se respeitar, claro, mas eu acho que o Tite, ele precisa ter
um insight a mais para a defesa, porque o que está me preocupando nessa seleção é do meio campo para trás, entendeu? É do meio campo para trás, quando, por exemplo, se tiver como foi contra a Suíça, um time mais pegado, com linhas mais avançadas, o Brasil sofre, o Brasil apanha, como foi, por exemplo, no primeiro tempo lá contra a Sérvia, entendeu? Contra Camarões eu acredito que não deva acontecer isso, porque Camarões é uma seleção muito fraca, que vai tudo para frente e deixa um espação atrás. Mas, como se pegar, por exemplo, uma Argentina, pegar, por exemplo, uma Croácia, pegar, por exemplo, o próprio Japão, nem tanto o Japão, mas também uma Holanda, por exemplo, e lá numa final, uma França, uma Inglaterra, o Tite vai ter trabalho. Então ele precisa ter precisa ter opção. E que eu acho que do meio campo para frente tem, do meio campo para trás não. Ô, Juliano, vamos lá, deixa eu colocar. Juliano e Roberto. Olha só. Aqui está a parte de cima da chave, com a Holanda, Estados Unidos, Argentina, Austrália, Japão, Croácia. Aí, essa outra que está em branco, se o Brasil se classificar em primeiro, pega o segundo colocado do grupo do Portugal, certo? Certo. Se o Brasil ficar em segundo, eu acho que isso é improvável, mas pegaria o primeiro do grupo de Portugal, que aí poderia ser próprio Portugal. Se acabasse antes da rodada de amanhã, estaria preenchida aqui com Brasil e Gana. Brasil pegaria Gana. E do outro lado lá, Portugal pegaria, neste momento, a Suíça. Eu acredito que Sérvia vai passar a Suíça, mas neste momento a Suíça. Mais voltado para esse lado aqui, Brasil e Gana. Brasil e Gana. Gana, você acha que pode empatar a vida do Brasil e virar pedra no sapato do Brasil, Roberto? Eu acho que não, porque já teve até um amistoso, né? Antes da Copa, o Brasil venceu com tranquilidade. Eu acho que o adversário mais ideal, o ideal adversário para o Brasil nas oitavas seria a Gana. O Brasil se adaptaria bem à Gana e jogaria mais solto, principalmente a parte ofensiva, porque Gana não é forte na defesa, mas ofensivamente eles têm uma boa equipe, mas na defesa eles deixam a desejar. E principalmente na parte, se eles vierem muito para frente, o Brasil, com esse ataque rápido, ele poderia levar vantagem, né? Então eu acho que Gana é o adversário perfeito para o Brasil nas oitavas de final, porque o Uruguai não deixa de ser um clássico, né? Então cresce, né? O Uruguai cresce, sendo um jogo mais difícil e perigoso. Então eu acho que Gana é o adversário ideal. Até a Coreia do Sul, né? Pode ser, né? Se der uma zebra, a Coreia do Sul ganhar de Portugal, do jeito que essa Copa é louca, pode ser Coreia do Sul, Coreia tá difícil acontecer. A Coreia, acredito que não vai. Mas eu vou falar para vocês dois uma coisa, hein? Uruguai tá praticamente, tá com o pé fora da Copa. Uruguai, hoje, agora, que é quase 10 horas da noite, o Uruguai tá com o pé fora da Copa. Se der um revertério aí, que essa Copa é a Copa dos revertérios, né? O improvável, né? Se der um revertério aí e o Uruguai passar e pegar o Brasil nas oitavas de final, meu amigo, você se prepare, viu? Põe o remedinho do lado, do coração do lado, porque, olha, eles vão vir para cima. Eles vão vir para cima. E esse é um grupo que tá tudo aberto. Ó, Portugal tá com 6, Gana tá com 3, beleza. Coreia e Uruguai tá com 1 ponto. O Uruguai vai jogar contra a Gana. Então, se o Uruguai ganhar, automaticamente já passa Gana em pontuação. E aí, Coreia do Sul vai pegar Portugal. Esse é mais difícil da gente imaginar a Coreia ganhando de Portugal. Mas Portugal deve terminar. Já está classificado, ninguém vai passar Portugal, então o Portugal pode relaxar nessa última rodada. Portugal sim. Portugal deve terminar em primeiro, provavelmente. Agora a briga tá do lado de lá, porque o Uruguai tá com o pé fora da Copa. Porém, a seleção de Gana não tem tanta tradição assim. A seleção de Gana, como o Roberto falou aí, enfrentou o Brasil, já mostrou muitas fragilidades, né? E que dirá uma seleção uruguaia, entendeu? Que tem camisa, tem força, seleção uruguaia que tem jogadores ali que desequilibram.
Então, se o Uruguai passar, a briga aí deve ficar entre Uruguai e Gana, que é o jogo que a TV vai mostrar, né? Uruguai e Gana. Então, se o Uruguai passar, você se prepare para segunda-feira, viu? O Tite que abre o olho segunda-feira. Então, eu quero pegar a Gana. Não que eu tô com medo de adversário, não. Porque esse time do Uruguai também, eles são chatos também. Tem que mandar para longe também. Mas se fosse para escolher, eu quero pegar a Gana. Mas eu acho que eu vou na linha do Roberto. O Brasil já enfrentou Gana no amistoso, tudo bem. Só que o Brasil sobrou aqui no Sul da América, né? Nas eliminatórias e tal. O Brasil sobrou. Então, a não ser que eu estiver enganado, mas sinceramente, eu acho que entre Gana e Uruguai, eu acho que Gana é mais perigoso. Eu tô falando bobeira, Roberto? Eu prefiro pegar a Gana, viu? Porque, como o Juliano falou, trata-se de um clássico sul-americano. E um clássico sul-americano numa Copa do Mundo. A gente já teve alguns jogos contra sul-americanos em Copa do Mundo e a gente não tem boas recordações, né? A Argentina de 90. Nós tivemos um jogo contra o Chile na Copa de 2014, dificílimo, foi para os pênaltis. Que foi um jogo também complicado. Lá que a trave salvou nós, né? A trave salvou nós. Tivemos alguns jogos com sul-americanos que não trazem boas recordações, né? Tivemos com o Uruguai também, mas foi em 50, apesar que o Uruguai é meio freguês do Brasil em Copa do Mundo, mas é Uruguai, é Uruguai. E outra coisa, repito, o Uruguai, ele tá com o pé fora da Copa. Se o Uruguai ressurgir da cinza, não tô dizendo que vai tirar o Brasil, não tô dizendo isso. O Brasil tem muito mais time, mas vai dar trabalho, viu? Vai ser jogo para prorrogação e pênalti, se bobear. Porque a partir de agora. E outra coisa, a catimba. É isso aí, concordo. E a catimba uruguaia pode trazer um desgaste para o Brasil para disputar depois umas quartas de final. E um desgaste com expulsão, com sem jogador, até machucar jogador, que eles vão entrar a canela para cima. E o que o Brasil não precisa agora, não quer agora. Não precisa, não pode ter mais jogador expulso. Mais jogador fora, seja por lesão, seja por expulsão, qualquer coisa. Entendeu? Então, eu, pensando em termos de futuro, pensando em termos lá na frente, eu prefiro pegar a Gana, que também não é uma seleção fácil, porque, respondendo até a pergunta do André, é uma seleção que futebol africano é um futebol de muita velocidade, é um futebol de transição de bola muito intenso, muito versátil, pá, entendeu? Então, e veloz, eles são velozes, Gana principalmente, mas Gana não tá tão bem assim. Então, entre Gana e Uruguai, meu amigo, pensando em termos de pensando em termos lá de Argentina, Holanda, para chegar preparado, chegar forte, chegar bem para enfrentar uma Holanda, o próprio Japão, uma Holanda, uma Argentina, uma Croácia que venha, eu prefiro pegar a Gana. Se o Brasil, se acontecer de Uruguai ganhar de Gana, o Uruguai provavelmente se classifica em segundo. Aí o Brasil pode pegar sul-americano nas oitavas e pode pegar outro sul-americano lá na semifinal, que é a própria Argentina. Você já pensou? Copa do Mundo sul-americana. Você já pensou? Você já pensou? Pega pra capar que vai ser. Na cara dos europeus, né? Que vai já ver pensou? A Alemanha já em casa. Galera, 21 horas e 37 minutos. A diretora já falou assim, passou de 1h30, meu amigo. Vamos lá. Senão depois não janta. Turminha, então vamos fazer aí considerações finais da Copa. Amanhã tem rodada, a última rodada da primeira fase, e aí sábado já começa as oitavas de finais. Ponderações finais, começa pelo Juliano, Roberto e eu por último aí, se tiver alguma coisa para eu falar ainda. Vai lá. Vamos lá, eu acho que o Brasil é aquilo que eu disse e torço, desejo. O Brasil tem tudo para ganhar de Camarões amanhã, acho muito difícil. Camarões não tem esse time todo. O Brasil amanhã, o Tite deve fazer um rodízio, deve mesclar, deve dar oportunidade, ritmo para a molecada. O Brasil
chega como um dos na lista de favoritos a essas oitavas de final, porque a partir de sábado é que a Copa começa para valer, entendeu? Que é o tudo ou nada a partir de sábado. Vexame, que a gente estava falando de Uruguai. O Uruguai, se ressurgir das cinzas amanhã, você se prepare, né? Mas é um vexame que poderia ter rendido mais nessa Copa. Bélgica tinha time para passar, se danou. Um vexame cruel. A Alemanha é vexame também? Mas a Alemanha, eu já imaginava que a Alemanha não fosse bem, porque a Alemanha não está num bom momento. O Hans Flick está totalmente perdido aí no que tange aí essa entre-safra de jogadores. A Alemanha vai ter que repensar muito se quiser chegar bem em 26, né? E do resto, a Argentina ressurgiu das cinzas, a Argentina que não jogou nada contra a Arábia, ressurgiu das cinzas, ficar de olho. A Holanda não tem tanta força assim, mas está numa entre-safra, vai para 26 também, mas também tem que ficar de olho. E a Inglaterra, né, que é uma seleção que eu gosto muito, uma moçada que está aí evoluindo bem no trabalho do Southgate, e a França na costura ali não é de se jogar fora, né, mas eu coloco a seleção brasileira, tô confiante, tô aí apostando, tô confiante, tô torcendo. E vamos ver amanhã como é que vai a seleção brasileira. Vamos ver a cara que a seleção brasileira vai chegar nas oitavas de final. Pra gente, na quinta-feira que vem, quem sabe, tá aqui falando Brasil e Uruguai, Brasil e Argentina. Isso aí. Ele fala como narrador, né, Roberto? Parece que tá narrando. Ótimo. Roberto, sua vez, fica à vontade, a casa é tua. Eu queria destacar a classificação de Marrocos e Japão, vencedores de seus grupos, né? A Austrália também, a classificação da Austrália, queria destacar essas surpresas positivas, né? Coloco também as favoritas, né? França, Inglaterra, Brasil e Argentina, como eu havia falado, né? Como as apostas para serem os campeões. Eu aposto ainda que o Uruguai ressurja e jogue com o Brasil às oitavas na segunda-feira. Aposto que o Brasil vença com tranquilidade amanhã, uns 2-3-0. Eu acho que o Brasil precisa ficar de olho para os mata a partir das oitavas de final, principalmente a parte defensiva. Eu jogaria com o Militão, com 3 zagueiros ali, Militão, o Thiago Silva. Eu não jogaria com o Thiago Silva, eu colocaria o Bremer e o Marquinhos para os mata, mas acho bem difícil a mudança nessa altura do campeonato, né? Eu aposto também em alguma surpresa africana nas oitavas de final. De algum lugar vai vir uma surpresa africana para as quartas de final. E o ressurgimento da Argentina também. Aposto que a Argentina chegue numa semifinal. Então a Copa está bem desenhada para uma disputa muito equilibrada e as zebras vão continuar. Eu acho que vão ter algumas zebras aí para frente. Então eu quero agradecer o Juliano aí. Obrigado por participar com você aí, Juliano, André. Valeu! Obrigado por mais um convite aí do André, né, do Metrem Sports. Excelente a live sobre a Copa do Mundo e estou aí para as próximas. Obrigado. Bom, é isso da minha parte aí. Meus agradecimentos. Juliano, pela participação, convidado especialíssimo aqui conosco. Roberto da casa já, muito obrigado aí, mais uma vez, bate-papo com vocês. Torna fácil, assim, dá vontade de ficar só ouvindo vocês e desfrutando das análises. Mas aí, tínhamos também aqui a enquete, eu acabei nem falando, mas quem é o campeão da Copa? Na opinião do nosso público aqui, 88% falaram que Brasil vai ser campeão, que não tem, para o nosso povo não tem espaço para zebra, não. É Brasil e ponto, acabou. Tá ótimo, assim tá bom. Então, obrigado aí, meus amigos. Vamos nos preparar aí para a próxima, já com as oitavas de finais, tá bom? Opa, obrigado, até a próxima. Valeu. Valeu, povo. É nóis. Fui.